Então, hoje a gente vai ver um pouquinho das bambeiras. Para quem não conhece, as bambeiras são da família das Soleá. E bambeira vem da palavra bamba, né? Bamba, e vem dos bailes de colúmpio. Colúmpio é balanço, tá? É balanço mesmo. Então é mais um palo que que veio do folclore espanhol, né? Ou seja, mais um palo que foi acolhido pelo flamenco, né? Sofreu só algumas adaptações. Mais um palo que vem do folclore, né? Tem vários que foram acolhidos do folclore tradicional andaluz, né? Então sofreram essa adaptação. E fala então dessas bambas, desses colúmpios. Eram balanços que eram colocados em algumas celebrações. Eles amarravam cordas em árvores, geralmente eram nogueiras, né, que eram árvores muito comuns na Europa. E normalmente nesse balanço sentava a moça, aí o moço vinha para balançar. Ou às vezes sentava até o casalzinho balançando, e às vezes ficava muita gente em volta, uma roda em volta, e cantavam coplas. Tá? Lembrando essa palavra coplas, sempre vira e mexe, ela aparece. Coplas eram canções, né? Não tinha uma estrutura, eram canções. Então, cantavam, muitas vezes cantavam, essas pessoas que estavam em volta cantavam, e quem estava no balanço cantava outra, ficava como se fosse uma conversinha, né? Quem está balançando canta uma, quem está ali fora canta outra. E às vezes, quando era o casal, eles deixavam para esses momentos, assim, para falar de coisas que eles estavam bravos, que tinha algumas coisinhas assim, né, umas bronquinhas, uns ressentimentos, eles deixavam para essas horas do balancinho. Então era coisa da paquera. Acontecia toda a coisa da paquera no balancinho. Então, as letras vêm daí, falam de balanço, o balanço vai aparecer em quase todas. Falavam também, tem algumas citações que falam que o moço empurrava a moça, e eles usam moço e moça também, para ela chegar mais perto da lua, que era para ele poder dar de presente para ela a lua. Enfim, eram essas coisas bonitinhas. Então as letras falam disso, de coisas de amor, muito galanteio, assim, e muito do balanço, do tal do balanço e da moça que balança. Então essa é a temática, uma coisa muito simples, porque vinham de coplas populares, né? E depois ficaram então os cantes de balanço também. Vamos ver, o vídeo tá aí, o primeiro tá como vídeo de apresentação. Aí a gente vê até o minuto 2:33. Que aí a gente vê duas letrinhas, a gente vê bem como que é esse clima, tá bom?
Então aqui, na verdade, ele fez ali 3 letrinhas, tá, e a gente ouviu 2 melodias, uma pequena diferença. Aí quando a gente for falar de melodia, eu já, eh, eu mostro bem mais com atenção esse detalhe, tá bom? Então ele tem esse ar de Buleria por Soleá, né, uma coisa é dessa família, né, esse é o Aires. Se a gente deixar de pensar nas letras, a gente já passou sufoco, né, no outro dia pensando nas Marianas, como dançar Mariana sem pensar na cabra, né, aqui é mais ou menos isso. Também ele tem essa coisa densa, né, forte, mas as letras são suaves, as letras são leves, são muito suaves, muito leves, né. Vou mostrar um pedacinho de uma letra de Cantes de Colúmpio. Não tem essa melodia, porque realmente aí eles se separaram, né, pensando que os Cantes de Colúmpio só alimentou as letras, né, a gente já vem para falar de melodia. A gente vai ver o vídeo do minuto 3 e 5 em diante, que a gente pega o finalzinho só, aí a gente vê umas letrinhas. Y la que está en el columpio, yo le quisiera decir que se abaje, que yo me quiero subir. Que la bamba rosita y clavel donde se columpiaba hasta el amanecer. Que la bamba rosita y clavel donde se columpiaba hasta el amanecer. La niña que está en la bamba vio de brillar una estrella. Era su abuelita Tere, que estaba muy cerca de ella. Ah, salga la luna o no salga, y eso que me importa a mí. Si mi niña está en la bamba, se ilumina todo el jardín. Si mi niña está en la bamba, se ilumina todo el jardín. Y en la bamba, amapola y trigo, donde se han de juntar tu corazón con el mío. Y en la bamba, rosita y clavel, donde se columpiaba hasta el amanecer. Y en la bamba, amapola y trigo, donde se han de juntar tu corazón con el mío. Y en la bamba, rosita y clavel, donde se columpiaba hasta el amanecer. Donde se columpiaba hasta el amanecer. Lá no nosso material tem as letras. Todas falam isso, assim como ela fala, são essas letras. As letras são praticamente as mesmas. A moça que está no balanço, que quer alcançar as estrelas para pôr no cabelo. E ele dançou praticamente uma letra que falava isso também. Então, mas com essa rondura do cante dessa forma, né, como mais para o lado da soleá, a gente nem entende muitas vezes, né, a letra com essa clareza, né? Então foi aí nesse momento quando que separou-se, né? Ficaram os cantes de Colúmpio só com uma referência de letra, né? Por causa do nome que falava da bamba, do próprio balanço, né? Mas as melodias foram tomando outro caminho. Aí as melodias elas foram mais para o caminho, elas têm influência muito clara assim para os estudiosos da música, né? Mas a gente vê muito coisas de nanas, de trilheiras. As trilheiras eram cantes de trilha, que a trilha é como se fosse a lida, né? Então eles tinham esses cantes que eram inclusive sem acompanhamento de guitarra. Ele não é ele não é andaluz, ele tem origem castelhana, né? Se a gente pensa mais no pessoal que faziam, deixa eu ver,
quando arava, né, arava a terra, essas coisas, então eles tinham esses cantos de trilha para animar os bichinhos, né, se fosse o cavalo ou o boi que estivesse puxando os carros, né. Mas entrou também para o flamenco os cantos de trilha, mas ele tem já essa outra, as letras já falam de totalmente outra coisa, né, justamente era mais por conta da colheita, essa coisa da perseverança, da força, da alimentação, da sobrevivência, tudo isso, né. Mas já foi trazendo um pouquinho mais de rondura para o cante. A gente vai ver aí um pouquinho uma trigeira, a gente vai ver do minuto 3:12 em diante. É Fernando de la Morena que vai cantar, tá? Con el rastrillo, con el rastrillo, verle quitando la granja, ay, ay, por el bordillo. Então aqui a gente já vê uma outra densidade, né? E provavelmente, justamente todos esses cantes, as trigueiras, que eu falei, as nanas, tem as temporeiras também, que foi quem alimentou as bandeiras, eram todos cantes campestres, né? Eles falam estilos campeiros, porque todos vinham por aí, ou de lida, cantes de lida, e provavelmente, como as bandeiras veio de uma história popular também, de festas, de campo, e tudo isso, provavelmente é aí que aconteceu o encontro. Então, aí, quando que isso foi chegando no flamenco, né? Ele chegou no flamenco com Pepe Pinto, ele que fez a primeira versão, né? Digamos assim, flamenca. Mas quem ficou conhecida, quem é referência da bandeira, da primeira bandeira, é, de novo, Pastora Pavón, Niña de los Peines. Tá? Ela que ficou famosa, fez a primeira gravação com a guitarra de Melchor Mairena em 1949. A gente tem essa gravação. Eu coloquei aí o vídeo 3, a partir do minuto 2:32. Tá? Vamos ouvir, são as últimas letrinhas, tá? E aí a gente já fala disso. Vamos lá. Allá arribita, arribita, hay una pila de oro. Hay una pila de oro. ¿Dónde la va a la mocita? Pañuelo de los novios. Ahí allá arribita, arribita. Eres una y eres dos, oye, eres 3 y eres 50. Eres 3 y eres 50. Eres la iglesia mayor, donde estoy todo el mundo entra, estoy todo el mundo menos yo. Então, essa é a primeira versão flamenca, já mais estruturada, já com a guitarra, já a modo flamenco, né? Diferente dos cantes de Columbo, que a gente ouviu, uma coisa muito alegre, tudo acordes maiores, tudo muito mais vivo, né? Aqui já está em modo flamenco, já está com a densidade do flamenco, né? Mas, como eu contei, já tinha sido gravada antes, né? Ou criada, pelo menos, né? Tanto pelo marido,
marido da Ninha de los Peines, que é o Pepe Pinto, e também pelo Pepe Marchena. Ele fez uma gravação num filme que se chama Martingala, de 1940, tá? Um pouquinho antes. E ele fez uma montagem com uma milonga, tá? Esse eu coloquei no outro material que eu coloquei, tá aí como áudio. Ele vai para a página do Flamencópolis, tá? E a gente tem ali os áudios, né? Numa ordem, uma sequencinha ali de áudios. Eu preciso do terceiro áudio, é a terceira setinha, é esse que a gente vai ouvir. Tá? Y a los rayos de la luna y al verla me enamoré. Me pareció más bonita y más hermosa que la mata del café. Me pareció más bonita y más hermosa que la mata del café. Quiéreme, 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 que yo te quiero. Quiéreme, 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 que yo te quiero. Y es bonita y chiquitita, así es como yo la quiero. Y es una campanita muy bonita. Con ese cante por la radio, Gaspar va a show. Un platero, que a mí hasta el sentido, me lo quita. Essa versão dessa gravação tem um dos cantadores da nova geração, Davi Carpio, fez uma gravação dessa versão junto com Santiago Lara. É linda, eu vou colocar depois no final, como eu coloco a playlist, ela tá lá. Aí vocês vão ver e ele fez essa mesma versão. É muito linda, eu gosto muito. Aí eu queria comentar um pouquinho do filme que eu falei. Essa gravação é do filme, mas não tem o vídeo dele cantando esse trecho no filme. Mas tem outras coisas que eu acho muito interessante a gente ver um pouquinho. Então, o filme chama Martingala, de 1940. A temática é politicamente incorreta, né? Contava a história de um casal de londrinos, eu acho, ingleses, que foram para... Esse tem, Regiane, a Rê colocou ali que tem um ar de música barroca, né? É isso mesmo. E ele tem esse jeito melodioso de cantar, né? Fica também bem diferente. Ele também, a gente vê muita coisa dele, muito característica de guajiras e colombiana, né? Ele tem muito esse aire, né? Então, o filme fala de um casal de ingleses que vão para Andaluzia e chegam lá, aí ela quer comprar uma criança cigana. Quer comprar uma criança, aí aparecem os ciganos e vendem uma criança para ela. Depois eles descobrem que a criança que ele não era cigano, ele só estava com a pele pintada. Então, os ciganos enrolaram eles, venderam um menino tingido, falando que era cigano. Aí, afinal, fica toda a história que ela vai atrás dos pais e devolve a criança para os verdadeiros pais. Então, mas tá aí, né, na história do flamenco. Nesse filme tem também Lola Flores, que, aliás, agora há pouco completou o aniversário de 25 anos de morte, né, de Lola Flores. Tem também a Carmen Amaya, jovenzinha. Então, eu não sei se tem inteiro esse filme, por mais que eu procurei. Alguém deve ter, mas não assim disponível para a gente, né? Então, eu coloquei aí o vídeo de 4, vamos ver até 1 minuto 2:20. Então, aí a gente vê o Ninho Marchena, né, cantando, aí a gente vê esse estilo dele todo.
e um pouquinho mais, só para a gente desfrutar um pouco. Enquanto que raya el día, enquanto que está el sol, enquanto que sale el sol, enquanto que sale el sol, se redoblaba la nuclear que perdió mi corazón. ¿Corazón? ¿Tú tienes corazón? Acá ya mismo, que te lo voy a echar a los gatos, embustero. Que te va a perder, compadre. He perdido ya. Arruinadito por culpa de ser renegado. Vete de aquí. No me da la gana. Que te vas de aquí. O destruye el mundo. No, no. Un explosivo. Una bomba antivela puso en mi camino. O te vas tú, o nos vamos por planeta Marte. Solamente se irá más allá. Apúntese para la luna, ¿no usted? Que son pimientos morrones. Toma mujer. Perdice de mañana. ¡Ay, darling! Se ve emocionante la fiesta. Disney. Oh, sean pimientos morrones. ¡Pimientos morrones! ¡Lo que tengo en las manos! ¡Pimientos morrones! ¡Así vaya voy ganando! Pimientos morrones lo que tiene en la mano, con pimientos morrones para sus mexicanos, con pimientos morrones para sus Então é isso, um pouquinho aí, Lola Flores rapidinho, mas tem algumas coisinhas, tem outros trechinhos desse filme, mas muito pouquinho, rapidinho. Bom, então todas essas gravações que a gente viu e ouviu aí até agora, desde as primeiras até a da Pastora Pavão, tinham sido gravadas em compás de fandangos. Ela até depois, se quiser voltar lá e ouvir com atenção, era fandangos. Ela montou na estrutura do fandangos, né, tanto de versos, né, de estrofe, quanto ao acompanhamento da guitarra. E aí chegou Paco de Lucia com Naranjito de Triana e mudaram essa história. Então eles alteraram, né, o conceito do cante, colocando por boleria por soleá, né? Manteve-se a mesma melodia, né, de Pepe Pinto e Pastora Pavão, mas marcando mais os acentos, porque ali deu outra dinâmica, né? Mudou completamente, já dando mais acentos e podendo enriquecendo mais isso, né? Que é o habitual de hoje. Dali para frente ela ganhou esse molde e aí não mudou mais, tá? A gente vai ouvir então um pouquinho essa gravação, tá no vídeo 5, que é o Paco de Lucia com Naranjito. Vamos ouvir só até o 2:23. La niña que está en la bamba, yo le voy a regalar, yo le voy a regalar un anillito de oro. Cuando la
allá abajito, abajito, hay un árbol junto al río, hay un árbol junto al río. Y en su tronco tiene escrito junto de tu nombre el mío, allá abajito, É isso. Então aí a gente já ouviu que ela ganhou uma soleá ali mesmo, né? A gente ouve a guitarra, é uma soleá, né? Então ela já assumiu essa característica de modo flamenco, né? Tem ali uma queda no finalzinho dos terços, e aí ela foi ganhando essa estruturinha, essa melodia da bambeira, é sempre essa melodia. Ele tem, então, a estrutura de versos do fandangos, que são 4 ou 5 versos, né, repetindo 1 ou 2, porque tem que formar 6, né, para ficar o fandango. Ela tem 4 versinhos, repete 2, se ela tem 5, repete 1. E para completar a estrofe do fandango. Mas ela já ganhou essa outra tonalidade, esse outro aire de soleá, né? Só que um pouquinho mais rápido. A gente tem aí algumas, pensando já um pouquinho mais na parte de baile, pensando, são 6 estrofes, são 6 compassos? Não, né? Ainda mais nesses palos que tem essa queda no último terço, é onde o cantaor muitas vezes pode se alargar, né? Que a gente fala que é se estender, alongar ali esse cante o quanto ele puder, o quanto ele quiser. Então ali isso que tem que estar bem atento sempre quando esse terço acaba, né? Para a gente finalizar. Então a gente vai ouvir agora, são 2 melodias que são típicas por bambeira, sendo que uma delas é usada como valente. Ela tem uma pequena variação de tonalidade no meio da música, então ela acaba sendo usada como valente, porque ela ganha tons maiores, o que dá um pouco mais de vivacidade, né? Um pouco mais de alegria. Então ela acaba sendo usada como valente, ou mais para o final. Se são 2 ou 3, ela é a terceira. Se vai terminar por bambeira mesmo, ela é a última, tá? Então aí a gente vai ouvir. O vídeo é o 6. A primeira letra a gente vai ouvir do 3:40 ao 4:28, ao 4:30. 3:40 ao 4:30. Aí a gente pausa e já volta para ouvir a outra, para a gente ver como elas têm uma diferençazinha. Allá arribita, arribita, hay una pila de oro, hay una pila de oro. Donde la van a las mositas y los pañuelos de los novios, allá arribita. A gente viu ali no finalzinho que ela deu ainda uma esticadinha, né? Deu para ela puxar ali mais um pouco. Agora tem uma falseta no meio, a gente vai pular para não perder muito essa melodia. Vamos agora do 4:58 até o finzinho. 4.
qué triste será, hermano, pasa una noche sin luna. Pero más triste vivir sin esperanza ninguna, como vivo yo por ti. Ay, 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 ay. Então, é uma mudancinha ali no meio, né? Já dá uma, uma respirada maior ali, já deixa ela um pouco mais com outro caráter de mais valente, né? Então aqui, por exemplo, essa montagem, ela está atrás de uma soleá, tá? Então a gente pensando nas possibilidades de montagens, né? Ou a bambeira, às vezes ela vem depois de uma soleá, né? Eu posso dançar, posso montar uma bambeira por bambeira só, né? Pode montar uma como salida, uma primeira letra só de soleá, que não se baila, depois balancear a bambeira, né? E aí pode fazer letras, 2 ou 3 de bambeira, uma escobilha, uma subida e um estribilho. Tem o estribilho dela, também já vou falar. Ou faço letras de bambeira, escobilha, subida de pés e câmbio para buleria, né? Pensando como se fosse uma soleá ou uma soleá por buleria, aqui eu posso fazer também um câmbio por buleria, né? Por toda essa questão romântica, em torno da bambeira, até essa cadência dela de soleá que tem, a buleria que casa muito bem ali são os romances, né? São as bulerias arromançadas, porque elas são mais poéticas, né? Ela tem mais história, não são como as bulerias de Jerez, que são curtinhas, né? Já foi, tchau, pá. Ela tem uma historinha, ela tem um enredo, uma coisinha maior. Então, elas ficam mais bonitas, eu acho que não é nem que não pode, mas fica muito mais bonita. Colocar um romance, uma coisa mais arromançada, mais gordinha ali, né? Ou assim como são também as bulerias de Utreira, que são um pouquinho mais pesadas também, não são tão alegres, tão festivas como as de Jerez, né? Ah, eu ia falar do estribilho, né? Ela tem também, então, o estribilhinho dela. No caso, se eu terminar por bambeiras, posso terminar usando o estribilho da bambeira. Se eu terminar por bulerias, eu posso ou usar um estribilho de bulerias, que seja daquele tipo que está sendo cantado, ou posso retomar o estribilho da bambeira. Por isso, se eu tiver dentro daquelas bulerias que casam melhor, melodicamente, harmonicamente, eu posso voltar, né? Eu posso fazer ainda esse joguinho de vai e volta, sem me distanciar muito, né? Então, o estribilho a gente vai ver, ele é muito curtinho, ele tem 3 versos. No vídeo 7, a partir do minuto 5, ele já está aí bem no finalzinho, tá bom? Bambera se mece de arte las niñas que juegan en los columpios del aire. Bambera se mece de arte las niñas que juegan en los columpios del aire. Bambera se mece de arte las niñas que juegan en los columpios del aire. Então, esse é o estribilho da bambeira, tá bom? Então, se eu terminar por bambeiras, né, seguir 2 ou 3 letras, bom, com suas falsetas, com salida, falseta entre letras ou com salida, enfim. Aí a escobilha, subida de pés e posso terminar com essa, né? Ou deixar ainda aquela letra valente para depois da escobilha, né? Faço a escobilha, entro com aquela letra valente no final e aí eu subo e termino com esse estribilho também. É uma montagem bonita, né? Então
Então tá bem. Então vamos ver um baile, um pedacinho? Qual é o minuto mesmo? Pera, do que, Valéria? Que a gente ouviu esse último? Era a partir do minuto 5 do estribilho, né? É isso. Era a partir do minuto 5 em diante. Essa gravação que tá aí é de um baile por bandeira, tá? Para estudo. Então, no finalzinho foi colocado o estribilho para salida mesmo, para terminar, tá? Então, tá a partir do minuto 5. Então, vamos ver agora um baile que a gente já volta. É um baile que foi feito uma montagem com uma salida, uma letrinha de soleá, e aí tem as letras de bandeira. Então, a gente vai ver, é o vídeo 8, até o minuto 5:29. Venga su madre tan buena por el interés dinero, venga su madre tan buena. Vivo tranquilo en el mundo, ya nadie no te vayas.
forma de bailar é muito igual. O toque, as harmonias, né, os acordes da guitarra são muito iguais, mas ela tem uma melodiazinha dela, que é só da bambeira mesmo, né? Ele fala tarirará, darirará, tarirarira, darirará, tarirari, darirará. É específica dela. Aí, nesse ponto, ela é bem diferente da soleá. Tá? Então, é essa melodiazinha que até alguns, né, alguns falam que a característica dela, talvez o nome é por causa disso, dessa música. A música ela tem um vai e vem. Ela tem um vai, sabe, um sobe e desce, como se fosse um balanço. Né? Essa é uma das alternativas também que falam do nome. Tá? Então, tem que ouvir né, várias vezes, assim, talvez um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, para tentar achar ali onde está. Né? Talvez esses cantes que eu vou colocar, depois eu vou pôr uma listinha só de cante para poder ouvir. E aí a gente tenta identificar. Tem que ouvir bastante, porque são muito parecidas, né? De clima, né? De peso, elas são bem parecidas, tá? E aí, até aproveitando isso para a gente terminar, tem um último videozinho que é mais curtinho. Sempre o mais importante ainda é a melodia, sempre. Eu lembro até há muito tempo, não sei se você estava a ler a última vez que a Tina veio, lá na Pulsart ainda. Ela passou um tangos e depois, quando ela cantou, a letra era de soleá. A vantagem, né, que a maioria dos palos obedecem àquela estrutura que eu sempre falo, é uma quarteta octossilábicos, né? São 4 versos de 8 sílabas. Dependendo da estrofe que cada palo monta, você repete uma ou duas. Aqui na bambeira o que acontece? Normalmente são de 5 e repete-se a segunda. Então ele faz primeiro verso, segundo verso, repete o segundo verso e aí entra um respiro. Isso é o mais que a gente mais vê, o mais comum da bambeira. Né? Tem algumas que acabam mudando. Aqui mesmo nesse vídeo, acho que a segunda letra que ela faz, ele não respira. Então ele faz direto todos os versos diretos, sem respirar. Tá bom? Então tem algumas essas características. Então o que eu queria mostrar só para a gente terminar, um vídeo da Maite Martim, né? Maravilhosa. Ela gravou uns vídeos onde ela canta por serrana, livianas, que são palos, depois talvez a gente converse disso, são como as seguirijas. Eles, né, tem essa contagem da seguirija, né? E ela colocou uma bandeira aí, tá bom? Então a gente vai ouvir um pedacinho, aí claro que vai do domínio absoluto dela, que ela tem, para fazer a bambeira caber numa estrutura de serrana ou de liviana, né? Aí como ela fez. É o vídeo 10, a gente vai ouvir dos 5:35 aos 6:18. Tem um pouquinho de guitarra, eu acho só para a gente tentar entender um pouquinho. Aí a gente volta aqui. Y allá arribita, arribita, hay una pila de oro, hay una pila de oro. ¿Dónde la va? A la mociguita, los pañuelos de los novios. Ay, allá arribita, arribita. Não sei nem se vocês conseguiram manter ali, mas a contagem é demais. Depois ela ainda faz uma bandolau. Meu Deus. Então é isso, é muito domínio, mas para ver isso que ela manteve a melodia, né?
Vai arribita, arribita, narinanina, nanina. Olha, eu canto igual, gente. Vocês estavam ouvindo ela, estão ouvindo eu? É a mesma coisa. Então, o importante é isso. Apesar, o compasso, claro, ali foi o domínio dela de compasso, né? De fazer essa coisa caber. Mas ficou maravilhoso do mesmo jeito. Tem mais um vídeo que dá para ver, ele está inteirinho, aquele é o vídeo 9. Ele é muito didático, dá para a gente entender certinho, ele está completo, tá? Para a gente ver. La 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 la
ella estaba llena de pasión, que me desengaño más grande cuando vi que era un melón. Pampera se mece de arte las niñas que juegan en los columpios del aire. Pampera se mece de arte las niñas que juegan en los columpios del aire. Pampera se mece de arte las niñas que juegan en los columpios del aire. E depois eu vou colocar então agora a playlist de bandeiras para vocês ouvirem um pouquinho mais, quando quiser, barra puder. Bom, as escobilhas são por soleá, né? A musiquinha da escobilha, né? São por soleá. Enfim, o berço ali é de soleá mesmo, né? Só mudando um pouquinho as intenções. Rimê, sabe que eu acho que uma coisa boa para entender, você colocou aqui as letras, né, no grupo. Sim. Mostrar, você canta e você canta bem, você que fica aí toda tímida. Eu e a Maite Martins. Aonde que repete. Eu acho que é legal ver quando você fala isso, a repetição onde se dá. Então, vamos lá na letra. Ela canta bem, sim, gente. A Remena super afinada e canta bem. Vou cantar a outra que é maior, quer ver? Aqui eu estava comentando que usa de valente. Aí eu cantar a letra valente. Aqui está logo na sequência. Aí diz assim: Ay, eres una y eres dos. Ay, eres tres y eres 50. Ay, eres tres y eres 50. Aí espera, respiro. 7, 8, 9, 10. 1, 2. Y eres la iglesia mayor, donde todo el mundo entra, donde todo el mundo entra, todo el mundo menos yo. Viu como ela canta bem? Mais ou menos. Mais ou menos não. Mas é que quando a gente vai lendo, fica claro essa coisa de onde repete, por que quantos versos, por que cabe mais, né? Você vai cantar todas as suas aulas, sinto muito. E aí tem algum, ali naquele canto, o da Argentina, como ela tem bastante capacidade vocal, a gente vê ali onde dá para alongar, ela segura um tempão. E ali, se a gente pensando em baile, é ali onde pode dar confusão, né? Se a gente não sabe quanto ele vai esperar, quanto ele vai largar, porque voltando, que sejam 6 versos não quer dizer que são 6 compassos, né? Isso pode então ficar bem mais comprido. Eu penso um pouco assim como o que a gente falou outro dia, que a gente viu na aula de cantinhos, onde falava que as alegrias e as soleás são irmãs, são iguais de expressão. Ou seja, de como eu quero mostrar aquilo, com essa intenção, com essa energia, é a mesma expressão, né? De vontade, vamos dizer, a soleá e a alegria. Mas cada uma contando uma história. Então, eu acho que é isso mesmo. Apesar da letra ser leve, eu acho que o que acaba levando mais a gente é a densidade do que está falando. Mas sem precisar... Eu acho que talvez pensar nessa coisa do que são os relacionamentos, talvez, como ela fala por aí, é uma coisa muito... densa, mas muito verdadeira. Acho que não precisa levar tanto para o lado da soleá, que é muito sóbria, carrega um pouco de tristeza, né? Mas essa coisa densa dessa verdade, mas com essa mesma expressão, eu acho, assim, da soleá.